Sexta-feira, 17 de julho, você confere no seu Jornal da Rede. Névoa espessa provocada por centenas de incêndios florestais no Canadá. Primeira farmácia dentro de um supermercado começou a funcionar em São Paulo. International Shopping Guarulhos reúne diversas atrações especiais para as férias escolares de julho. Suzano conta agora com 5 feiras livres que oferecem produtos agroecológicos e orgânicos livres de agrotóxicos. Tem entrevista exclusiva com a doutora Érica Nagata Góes, ginecologista, que explica sobre a perimenopausa e a menopausa. E seu Tá na Tela com o Lucas. Está no ar o seu jornal. Uma névoa espessa provocada por centenas de incêndios florestais no Canadá encobriu o estado MetLife, onde será disputada a final da Copa do Mundo nesse domingo. Olha só, gente, a poluição atingiu em cheio a região de Nova York e Nova Jersey, levando as autoridades americanas a emitirem alertas de saúde. Atualmente, o Canadá registra mais de 800 incêndios ativos, com operações de trens suspensas após uma locomotiva ficar presa nas chamas em Ontário. Vocês podem ver as imagens, gente, é impressionante. A expectativa é de que uma frente fria no fim de semana ajude um pouco a dispersar a fumaça para a decisão entre Espanha e Argentina. Meu Deus, olha que esse fogo seja controlado logo, né? Vamos vir aqui para o Brasil? Produtores brasileiros de açúcar e etanol reagiram à nova tarifa de 25% imposta pelo governo Donald Trump. Isso vai reverberar no país todo. As entidades do setor afirmam que a medida ignora a realidade e rejeitam a acusação de práticas comerciais desleais. O governo brasileiro classificou a decisão dos Estados Unidos como uma motivação política. Os produtores destacam que o açúcar do Brasil já enfrenta barreiras no mercado americano, enquanto o etanol deles entra no país sem as mesmas restrições. Tem aquele caráter político, de reciprocidade, assim, do jeito que você me trata, eu posso te tratar taxando ali. Vamos ver como é que vai ficar esse parâmetro aí político que vai influenciando a economia brasileira, né? Olha, vamos falar da primeira farmácia dentro de um mercado. Ela começou a funcionar em São Paulo nessa quarta, na Vila Leopoldina. A abertura foi possível após a entrada em vigor de uma lei estadual que autoriza a venda de medicamentos nesse tipo de varejo. Apesar da novidade, o estabelecimento deve seguir as mesmas regras das drogarias tradicionais, com separação física e farmacêutico em todo horário de atendimento. Especialistas alertam que a facilidade não deve estimular a automedicação. A gente já vê em grandes mercados, farmácias e outras lojinhas por ali, mas agora vai ser um pouco ali mais próximo, mas tem que ficar o farmacêutico junto, viu? E a Anvisa determinou a suspensão da venda de 2 lotes da água mineral Mamba Water e de todos os energéticos da marca Mr. Hemp. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Você consome algum desses tipos de bebidas, dessa marca? O recolhimento da água envolve os lotes 13 e 14, após testes detectarem uma bactéria no produto, tá? Já os energéticos foram barrados por falta de estudos de segurança e de regularização junto aos órgãos de vigilância sanitária. Então, atenção, se você tem essa bebida aí na sua casa, essa marca de água, não consuma se estiver dentro desses lotes. O programa Exporta São Paulo está com inscrições abertas até o dia 24 de julho para micro, pequenas e médias empresas e produtores rurais cooperados. A iniciativa gratuita da Investe São Paulo, da Investe SP, prepara empreendedores paulistas para o mercado internacional. Você quer exportar? Você tem que estar preparado ali. O curso vai ser realizado de forma 100% online, com duração de 3 meses e reunirá aulas sobre inteligência comercial, formação de preços e marketing. As atividades da nova turma começam no dia 25 de agosto. Olha, importante, é online para facilitar a vida, mas são 3 meses, então vai oferecer uma preparação completa para você enfrentar o mercado internacional. Vamos vir para o Alto Tietê, que a gente tem muita notícia aqui para você também. Olha, uma perseguição policial acabou com um suspeito morto e um policial militar baleado na noite de quarta-feira no bairro de Cumbica, em Guarulhos. De acordo com a PM, um motociclista de 27 anos desobedeceu a ordem de parada, atirando contra os agentes durante a fuga. Houve troca de tiros, um policial da Rocan foi atingido de raspão na testa. Ele foi socorrido ao Hospital Geral do município e já recebeu alta médica. O caso está sendo investigado pelo 8º Distrito Policial. Aproximadamente 170 haitianos desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos num voo fretado para reunião familiar.
A chegada faz parte de uma retomada da emissão de vistos do governo federal depois de regras aprovadas em fevereiro de 2026. Esse grupo, recebeu um apoio da Agência da ONU para Refugiados e da Caritas, com tradutores e passagens para outras cidades. O Brasil já conta com mais de 105 mil haitianos que buscam proteção contra a crise humanitária no seu país. Mudando de assunto, o número de acidentes de trânsito no Alto Tietê, subiu 13% em junho comparado ao mesmo mês do ano passado. Segundo o Infociga, foram 226 ocorrências na região, sendo que Itaquá registrou maior alta, com 36% de aumento. O total de mortes ficou estável em 10 óbitos, mas os motociclistas e pedestres representaram a totalidade das vítimas fatais desse ano. As colisões entre veículos lideram as estatísticas, com mais de 68% dos casos. E está acontecendo muito acidente de moto com moto, né? Aumentou muito a frota ali e às vezes tem um motociclista, um que vai mais rápido, entre eles está tendo muito acidente. Mas já que a gente está falando em acidente, um homem ficou ferido após ser atropelado na madrugada de quinta na rodovia Indo-Tibiriçá, na altura de Ribeirão Pires. O acidente aconteceu no quilômetro 42 da SP-031, mobilizando equipes de resgate. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h11 da manhã, mas o socorro médico e o transporte da vítima ficaram sob responsabilidade do SAMU. Não há informações sobre a identidade do homem ou o estado de saúde dele. O assunto agora envolve política, viu? A vereadora de Mogi das Cruzes, Malu Fernandes, do PL, é suspeita de invadir a casa do ex-namorado e destruir diversos objetos no imóvel. O caso aconteceu, na verdade, em setembro do ano passado, de 2025, mas os documentos da investigação policial foram divulgados nessa quinta. Imagens do sistema de monitoramento do condomínio registraram o parlamentar entrando no local, onde teria ficado por cerca de 20 minutos. A defesa da vítima reúne os documentos para as medidas cabíveis e a vereadora não se manifestou, porque ela adentrou a residência enquanto o ex dela não estava por lá. Uma idosa de 66 anos ficou ferida após ser atropelada por um ônibus de viagem no Jardim Maricá, em Mogi das Cruzes. O acidente aconteceu no final da tarde dessa quarta, na Avenida Ezelino Cunha Glória. A vítima sofreu uma fratura na perna esquerda e foi socorrida pelo SAMU ao pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo. A via chegou a ficar interditada, mas foi totalmente liberada por volta das 7h20 da noite. E o corpo de uma mulher de 43 anos foi encontrado sem vida na Praça Veteranos de Guerra, no distrito de Jundiapeba, em Mogi, gente. Olha só, o caso aconteceu na noite de quarta e o óbito foi constatado no local mesmo pela equipe do SAMU. A área foi isolada para os trabalhos da perícia policial e a ocorrência segue registrada como morte suspeita. A Polícia Civil investiga as causas da morte e a assistência social acompanha a família, viu? Mudar um pouquinho de assunto, técnicos da concessionária ali da EDP e a Polícia Civil flagraram uma ligação clandestina de energia de uma fábrica, de uma fábrica de plástico que fica no bairro Jardim Algarve, em Itaquá. O proprietário do estabelecimento não foi preso, mas vai responder por furto de energia. O crime prevê uma pena de 1 a 4 anos de prisão, além da multa e, logicamente, ressarcimento dos valores desviados. Apenas em 2025, a operadora recuperou ali mais de 25 gigawatts-hora em fraudes por todo o Alto Tietê. Assunto é polícia ainda. A Polícia Civil identificou a mulher encontrada morta numa caçamba de entulho na semana passada em Ferraz. A gente falou semana passada no jornal que ela estava ali, ela foi encontrada amarrada, com uma coberta, enfim. A vítima era uma boliviana, Dayana Guzmán Ansieta, de 40 anos. E sabe o que ela tinha? 1 quilo de cocaína dentro do estômago. O corpo foi localizado pela GCM no dia 10 de julho, precisamente. As pernas estavam amarradas e a coberta no corpo, né? O setor de homicídios de Mogi das Cruzes apura agora, a causa da morte e investiga quem era o destinatário dos entorpecentes. Porque o que se deu essa morte, com essa tanto de droga que estava dentro dela. E no próximo bloco, o International Shopping Guarulhos reúne diversas atrações especiais para as férias escolares de julho. E mais, Suzano conta agora com 5 feiras livres que oferecem produtos agroecológicos e orgânicos livres de agrotóxicos. Fica aí que a gente volta já já.
4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Convocação de ofertas aqui na Toyota Quality Guarulhos. Ofertas especiais para você. Yaris Cross e Corolla Cross, versão Flex, com taxa zero ou 20 mil de bônus na troca do seu Toyota seminovo. E a sua Hilux seminova vale 40 mil de bônus na troca de uma Hilux 0 km. Aproveite! E para você que quer ter um Toyota SW4 0 km, o seu seminovo vale 40 mil de bônus na troca, independente da marca do seu veículo. É isso mesmo. Você sonha em ter um Toyota? Essa é a sua oportunidade. Lançamento agora, essa nova RAV4 versão S 0 km. Um carro híbrido ideal para toda a família, super econômico, confortável, a partir de 317 mil na pronta entrega. E aqui você também encontra veículos blindados, pronta entrega com 10 anos de garantia. Tudo isso e muito mais você só encontra aqui na Toyota Quality Guarulhos. Que tal vir tomar um cafezinho gostoso e sair de carro novo? Essa é a sua oportunidade. Acompanhe atualizações e promoções nas redes sociais. Vem! O International Shopping do bairro Itapejica, em Guarulhos, reúne diversas atrações especiais para férias escolares de julho. O principal destaque é o Museu do Videogame Itinerante, que fica até o dia 26, com entrada gratuita e mais de 550 consoles históricos. O público também pode aproveitar arenas de realidade virtual até o fim de agosto, além do parque indoor, boliche e grandes lançamentos do cinema. A programação completa tem opções para todas as idades e funciona diariamente lá no shopping, viu? Ainda pela cidade, a Operação Catatralha da Prefeitura vai atender 8 bairros nesse final de semana, então preste atenção. No sábado, os caminhões de recolhimento passam pelos parques Santos Dumont, Jardim Bananal, Munira e Jardim Adelina. Já no domingo, a iniciativa atende o Residencial Haroldo Veloso, Cidade Seródio, Jardim Novo Portugal e Jardim Regina. Os moradores devem colocar os móveis velhos e eletrodomésticos na calçada até às 9 horas da manhã. Gente, eles vão passar de manhã, não coloca no final do dia anterior para ficar a noite toda, entendeu? Procura colocar de manhã, próximo do horário. Lembrando, esse tipo de operação não recolhe lixo, não recolhe animais mortos, nada disso, tá? Por favor, são móveis velhos, esse tipo de coisa. Eles vão passar e levar embora. Tá? Vamos continuar falando de Guarulhos ainda. A delegação de lá estreou com resultados expressivos de título no primeiro dia dos 68º Jogos Regionais. O município consagrou-se campeão geral ali por equipes na ginástica artística, conquistando também o pódio completo no individual geral, com Manuela Krigel em primeiro lugar. A cidade também garantiu outras medalhas no atletismo, com ouro no salto com vara. Nos esportes coletivos, o futebol masculino goleou São Sebastião por 5-0 e as duplas de vôlei de praia venceram por 2-0.
Já que a cidade ainda é Guarulhos, a prefeitura de lá inaugurou nessa quinta a nova Avenida Dona Rosa Maria da Conceição Barbosa, na região do Parque Renato Maia. Então atenção você aí que é pedestre ou tem o carro ali para passar por lá. A via foi construída às margens do Córrego dos Cubas para desafogar o trânsito em importantes corredores da cidade. A nova avenida promete diminuir as filas dos horários de pico das avenidas Papa João Paulo 22 e Salgado Filho. O novo acesso conta com iluminação de LED, sinalização completa e vai servir como alternativa para o sentido Vila Rio de Janeiro. Então você que costuma transitar ali, passar com o teu carro em alguma desses lugares ali, atenção que tem caminho novo. A cidade de Santa Isabel recebe nesse domingo a 19ª edição do Confaban. É um tradicional concurso de fanfarras e bandas do município. A partir das 9 da manhã, a Avenida da República será palco para corporações musicais de diversas cidades. O evento reúne apresentações de bandas marciais e músicas ali de diferentes categorias, que vão desde o infantil até o sênior. A competição visa incentivar a cultura, a formação artística e o intercâmbio musical da região. Agora o foco é Arujá, viu? Tem um programa Arujá Emprega lá que está com 84 vagas de trabalho abertas para os moradores do município e da região. As oportunidades são oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e abrangem diferentes áreas. Entre os principais destaques são 13 vagas para motoristas de caminhão, 12 para auxiliar de limpeza e 10 para auxiliar de operações. Você está interessado? Então compareça ao posto do Arujá Emprega, fica no centro da cidade de segunda a sexta-feira. Já que a gente está falando de Arujá, a cidade ainda recebe nesse sábado a 14ª edição do Mundial ali do Rock, com programação totalmente gratuita na Praça da Juventude. Esse momento do rock aqui na região do Altietê se deve ao dia 13 de julho, que foi o Dia Mundial do Rock, viu? O evento começa a partir do meio-dia no bairro Mirante e reúne diversas bandas do cenário regional. A programação conta com apresentações de grupos como Asteroides Trio, Diz a Lenda e Aborto 78, além de atrações de DJs. O tradicional festival conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, envolvendo ali opções de lazer para toda a família. Já que o momento é de festa, o Itaquá Rodeio Fest de 2026 fechou a programação de shows com o anúncio de Gustavo Mioto, Panda e do grupo Sorriso Maroto. O maior rodeio de portas abertas do Brasil vai acontecer, presta atenção, 5, 6, 11 e 12 de setembro, em comemoração aos 466 anos da cidade. Esse evento deve reunir cerca de 250 mil pessoas no Jardim Adriane, trazendo novidades na acessibilidade e segurança reforçada com reconhecimento facial. O ano passado já teve ali uma melhora bem significativa na segurança, agora esse ano tem o reconhecimento facial, hein? A tradicional troca solidária de ingressos por alimentos e recicláveis começa no dia 10 de agosto, tá? Falando em evento, a Agenda Cultural da Altietê traz destaques esse final de semana. Tem um show do MC Kelvinho e o stand-up do humorista Yuri Marçal. A programação conta também com a continuação do Festival de Inverno de Mogi, com atrações gratuitas. O público pode aproveitar shows de rock, teatro infantil no Sesc e diversas exposições em Arujá e Suzano. Há opções de eventos pagos e gratuitos distribuídos por toda a região. Já que a gente citou Suzano, vamos falar de feira? É isso mesmo, Suzano conta agora com 5 feiras livres que oferecem produtos agroecológicos e orgânicos livres de agrotóxicos. Olha, esses alimentos são cultivados por meio de práticas sustentáveis, em horários diurnos e também no período noturno. As opções noturnas funcionam das 4 da tarde até as 9 da noite, no Largo da Feira às quartas, no Jardim Paulista, às quintas e na cidade Cruzeiro do Sul às sextas. O município conta ainda com 17 feiras tradicionais espalhadas pelos bairros. Lembrando que essa de Suzano de quarta-feira até que se estende para depois das 9 da noite, né? Já que o foco é Suzano, tem o projeto Baby Me Leva acontecendo, mais uma edição aí de adoção de animais nesse domingo. Vai ser no Parque Municipal Max Pfeffer. A iniciativa vai reunir cerca de 30 pets entre cães e gatos, resgatados que estão à espera de um novo lar. O evento acontece das 10 da manhã às 5 da tarde, conta com o apoio de protetores e ONGs da cidade. Criada em 2020, essa ação da Prefeitura já adotou mais de 2.500 animaizinhos, com foco na posse responsável. Já que vai vir o finalzão de semana, como é que será que vai ficar o tempo, hein? Em Mogi, o sábado inicia com céu claro e tempo fresco. No decorrer do dia, as temperaturas tendem a subir. No domingo, o tempo se repete. Mínima de 11 graus e máxima de 25. Em Salesópolis, o cenário se mantém com mínima de 12 e máxima de 24 graus. Agora você fica com um pedacinho de uma entrevista especial com a doutora Érica Góes, que ela é ginecologista e vai falar sobre menopausa e perimenopausa. A gente vai ter um programa completo ainda falando sobre o assunto, mas você acompanha um pouquinho desse assunto tão especial.
Então, a perimenopausa são os anos que antecedem a menopausa em si. Porque menopausa é uma data. Tá. A menopausa é a última menstruação. Ah, Né? sim. Então, ele é um diagnóstico retrospectivo. Quando a paciente chega e fala assim, a última vez que eu menstruei faz 1 ano. Aí você fala, então a sua menopausa foi nessa data de 1 ano atrás. A menopausa é só uma data. A perimenopausa é tudo o que acontece antes. Entendi. Né? Então, a perimenopausa ela pode ter início até 10 anos antes de você realmente entrar na menopausa. Porque assim, na menopausa, são 3 hormônios que caem. Então, primeiro cai a progesterona, depois cai a testosterona e depois cai o estrogênio. E não é tudo de uma vez, de repente. Então, assim, aos 35 anos mais ou menos já começa a diminuir esses hormônios, né? Eles vão caindo lentamente. A progesterona e a testosterona vão caindo assim de uma forma mais linear. E o estrogênio, que é o último que cai, que é quando tem aqueles sintomas mais exuberantes, ele cai tendo grandes oscilações. Ah, tem os picos, então, ele tem picos assim. e quedas, né? Picos e vales. Então, por isso que tem a sintomatologia mais exuberante. Mas na perimenopausa, você já tem muitos sintomas que é isso. A maioria das mulheres nem associa a menopausa. Então, às vezes, a paciente chega no consultório e eu falo assim, você já tem algum sintoma de menopausa? Não, não tenho nada. Aí eu começo a fazer as perguntas. Você tá com o olho seco? Você tá com dor articular? Você tá sentindo que tem uns bichinhos andando no seu corpo? Você engordou? Né? E aí ela tá com insônia? Tá com baixa libido? Aí ela fala assim, eu tô com tudo isso. Então, todos esses são os sintomas da perimenopausa. Ah, entendi. E eu ia até perguntar para você, né, pegando o gancho da sua resposta, você falou pode surgir até 10 anos antes. Sim. Então, uma mulher, às vezes, com 35, 40, Sim. que é nova ali para ter uma menopausa, ela vai chegar e você vai falar assim, ela vai falar, não, mas menopausa... Então, ela pode começar com sintomas agora e ela vai ter só a menopausa aos 50. Sim. Nossa. Assim, a média da idade da menopausa da mulher brasileira é 47 anos. Então, lá pelos 35, 37, já começam a aparecer os primeiros sintomas, os hormônios começam a cair. Então, já começa a ficar mais difícil de ganhar massa muscular, né? Ou começa a perder, começa a engordar mais fácil, começa a ter mais celulite, né? Então, assim, são coisas que vão aparecendo discretamente. Aí o sono vai ficando picado, então, eu deito e consigo dormir bem, mas acordo 3 horas da manhã e fico olhando para o teto e demora para voltar a dormir. Então, os sintomas vão aparecendo lentamente ao longo desses anos até realmente... Mas, olha, existe um preconceito, às vezes, da própria mulher na palavra menopausa, né? Sim. Então, chegar e perguntar, você já tem sintomas, esses sintomas, que seriam, na verdade, a perimenopausa, Sim. Ela recebe, às vezes, com uma ressalva, porque ela acha que, então, a menopausa está muito perto, e às vezes não, tem alguns anos ainda. É que assim, eu acho que ainda existe um preconceito, né, na nossa sociedade a respeito do fim da vida reprodutiva. É como se a mulher, ela fechou a fábrica, né? Fechou para balanço, então perdeu a utilidade social. E na verdade, hoje em dia, como a gente está vivendo muito mais, então assim, a expectativa de vida para a nossa geração, por exemplo, é mais de 90 anos. Ou seja, se você entrar na menopausa com 40 e poucos, você vai ter metade da sua vida na pós-menopausa. Você não tá fechando ali para produção no sentido de vida, né? Você parou de produzir filhos, mas aí você começa a produzir muito mais. No trabalho, né? Na sociedade, porque aí você já tem maturidade, você tem mais liberdade porque os filhos já estão criados. Né? Então, existe esse preconceito porque menopausa parece uma coisa assim, envelheci. E, na verdade, hoje em dia eu vejo nas minhas pacientes, na minha própria vida, a menopausa como uma libertação. Porque isso, primeiro que sai aquela pressão para você ter uma relação sexual, você corre o risco de engravidar. Acaba essa pressão. Sim. Então, apesar da queda da libido, apesar do ressecamento vaginal, muitas mulheres começam a experimentar uma nova vida sexual exatamente por ter tirado essa pressão. Nossa, eu posso ter filhos. De que pode ter uma gravidez indesejada. Né? Então, e também assim, a impressão que eu tenho é que a gente deixa de se incomodar com o que os outros estão pensando. Isso é uma coisa muito clara nesse período de menopausa e pós-menopausa. Então, realmente, o que eu sinto é que a gente se liberta. E no próximo bloco tem seu Tá na Tela com o Lucas. Fica aí que a gente volta já já.
Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe, que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Agora você confere as novidades dos streamings e das telonas passando aí no seu Jornal da Rede. Fala pessoal, Tá na Tela está no ar para te deixar informado sobre os lançamentos da semana. Mas antes, já deixa seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de toda a programação aqui do canal. E agora é só soltar a vinheta. Já começando com as indicações, temos A Odisseia, onde vemos uma das histórias mais antigas da literatura ocidental ganhando uma adaptação cinematográfica pelas mãos de Christopher Nolan. A Odisseia é um poema épico atribuído a Homero, que acompanha as aventuras do herói grego Odisseu, interpretado por Matt Damon em sua volta para casa após a Guerra de Troia. Durante a jornada, o guerreiro enfrenta criaturas míticas e deuses enquanto tenta retornar para sua esposa Penélope, vivida por Anne Hathaway. O rei de Ítaca cruza o caminho de figuras como o ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira e também a deusa Circe. Eu quero que me escolha. O rei de Ítaca está voltando. Não, não está. O que ele faria se voltasse e encontrasse tantos pretendentes na casa dele? Está sofrendo por um pai que sequer conheceu, como um bastardo resmungão. Então, meus amigos, esse filme foi filmado inteiramente em IMAX, ou seja, são poucas as salas que vão realmente retratar ali a essência do que Christopher Nolan quis captar com esse filme. Mas, com certeza, é uma produção que chama muita atenção, afinal está sendo muito elogiada, então vale a pena conferir. E se você quer ver alguma coisa mais para toda a família, mais descontraída, temos Minions e Monstros, que é um novo filme aí da saga dos pequenos seres amarelos, onde James ganha o papel principal dessa vez. O longa se passa na era de ouro do cinema e acompanha o mais solitário e criativo entre os Minions. Insatisfeito em ser apenas mais um membro da tribo, a serviço de um chefe, James sonha em fazer filmes. Na busca por esse desejo, ele acaba libertando, sem querer, uma série de monstros e uma gangue de criaturas com planos de destruir o mundo. Ao lado dos outros Minions, James terá que encontrar as horripilantes criaturas enquanto vive as cenas do filme dos seus sonhos. James, você tem um verdadeiro dom para fazer filmes. Eureka! Gloria, aleluia! Maca un movie de Minions con monstros. Yaki, onigiri, tô livre! Tá legal. Eu sou Gary Orton, Oliver Magma e capô de traiçoeiro.
inteiro, mas meus amigos me chamam de Gumi pra abrir. Então achei bem interessante, também vale a pena conferir, viu? E agora, para você que não quer ir para o cinema, não quer sair de casa, prefere curtir aí somente do seu sofá, da sua cama, temos indicações também para os streamings. Em I Will Find You, ou então Vou Encontrar Você, um pai é injustamente acusado de matar o próprio filho. Condenado por um crime que não cometeu, David Burrows cumpre pena perpétua, carregando a culpa pela tragédia que mudou sua vida. Uma notícia inesperada, porém, pode mudar tudo. Quando surgem evidências de que seu filho pode estar vivo, David embarca em uma missão obstinada para descobrir a verdade, sair da prisão e encontrar o paradeiro do menino. When did you decide to break out of prison? Kinda just happened. Kinda just happened? That doesn't really... Okay. Já na Amazon Prime, temos Vault Rising, que é o novo spin-off de The Boys, que acompanhará o nascimento da empresa Vault. A série é um prequel ambientado nos anos 50 e mostrará os primórdios da Vault Enterprises, muito antes dela se tornar o império corporativo responsável pela criação e dominação dos supers de The Boys. A produção terá Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles, e Tempesta, vivida por Aya Cash, como os protagonistas da trama. Blessed us with these extraordinary heroes. Então, esse aí vale a pena conferir. Jensen Ackles, para todos que conhecem, até viram agora no trailer, é o famoso de Supernatural. Ele aparece em The Boys como Soldier Boy e agora terá aí mais holofotes nesse prequel de The Boys. Mas me diz aí, curtiu as indicações dos lançamentos dessa semana? Então não se esqueça de selecionar seu título favorito e compartilhar comigo aqui nos comentários. Tá na tela, está de volta na semana que vem. Até mais! Olha, agora a gente vai finalizar o jornal falando uma notícia que aconteceu e entristeceu a comunicação brasileira. Além da marcante passagem pelo Bom Dia do Brasil, Renato Machado teve uma carreira brilhante como correspondente internacional cobrindo eventos como a Guerra do Golfo. Fora das telas, o jornalista tinha uma grande paixão pela gastronomia e era um renomado especialista em vinhos. Ele também atuou no rádio e passou por veículos como a BBC de Londres. Conhecido pelo seu estilo erudito, elegante, o apresentador deixa 2 filhos e um legado de mais de 4 décadas dedicadas à comunicação. Ele faleceu aos 83 anos. Uma excelente noite para vocês.